subir um pouquinho aqui, né? Porque como divide a tela. Tá me vendo bem? Sim, tá me ouvindo bem? Estou te vendo bem também. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Eu tava dando um tempinho aqui. Você ouviu uma musiquinha aí que eu coloquei pra gente, né? Sim, ótima Pra música. contrair um pouquinho. Acho que a gente pode começar um pouquinho com uma apresentação, né, Uhum, Beca? E sim. aí depois a gente faz uma reflexãozinha, né, do sentido do porquê que a gente optou por fazer essa live. Aí Uhum, depois a gente pode entrar um pouquinho nas dicas que a gente selecionou para a gente trazer aqui e discutir. sim. Espero que dê tempo de discutir Aham, todas elas, né? Essa é a sim. intenção. E para vocês que estão chegando e que estão entrando, podem ficar à vontade se quiserem fazer perguntas, acrescentarem alguma coisa, tá? Sempre vai ser bem-vindo. Afinal de contas, é uma troca que a gente vai ter aqui, né? Para poder discutir um pouquinho de como as nossas emoções estão nesse momento, tá bom? Eu posso começar com minha apresentação, depois eu Pode passo a sim. palavra para você? Aham, Então, para quem não me conhece, meu nome é Tamiles, eu sou psicóloga, majoritariamente psicóloga clínica. Logo no início da minha carreira, eu comecei trabalhando com a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. E de uns mais ou menos uns 3 anos para cá, eu comecei a intensificar um pouco o estudo na terapia do esquema. Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais, né? E fui gostando bastante, fui vendo resultados, né? E hoje eu utilizo as duas abordagens, mas especificamente eu utilizo também a terapia cognitivo-processual. Então, meus pacientes sabem bem que também é uma forma de terapia cognitiva, mas a gente entra muito na questão dos processos. E basicamente é isso. Gente, para quem não sabe, assim, eu e Rebeca somos amigas, muito amigas. amigas. Nós estudamos juntas, inclusive, né, na faculdade, e em breve iremos fazer 10 anos de formadas, Passa rápido, hein? muito rápido, né? Então a nossa amizade começou na faculdade. Acho que a gente não precisa nem fazer muitas revelações para ninguém descobrir a nossa idade. Por favor, fica por aí. Fica por aí, né? Então, essa live ela surgiu assim de uma forma muito espontânea mesmo, né? A gente conversando e dialogando um pouco de como tem sido esses momentos, né, para todos nós. Então, essa foi a intenção, né, da gente trazer uma live para a gente trocar ideias e discutir um pouquinho, né, bater um papo legal aqui de interação com vocês sobre as nossas emoções, tá bem? Rebeca, pode ficar à vontade. Eu sou Rebeca, como a Tamiles falou. Somos muito amigas há quase 10 anos. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com a TCC. Eu atendo aqui na cidade de Poções, Bahia. E eu agradeço desde já o convite de Tamires por participar dessa live, poder Eu dividir que com você, agradeço. poder dividir com vocês dicas tão importantes para esse momento ou qualquer momento que a gente venha passar e venhamos ter alguns conflitos emocionais, né? Para que a gente possa regular essas emoções, que é o que a gente precisa para ter uma vida saudável. Verdade. Amiga, a gente vai fazer 10 anos de formadas, então a gente se conhece há um bom tempo, né? Não é nem 10, é muito mais disso. Então, caminho longo aí pela frente. Então, é isso, né? O objetivo é justamente esse, a gente trazer um pouquinho de algumas reflexões. Mas antes da gente entrar e discutir, falar de quais são essas dicas, dessas possibilidades, né, que a gente pode lidar com as emoções, primeiro a gente precisa discutir um pouquinho e refletir sobre as perturbações que normalmente nós temos, né, diante das emoções e dos sentimentos que invadem a nossa mente a todo momento. Então, é muito importante a gente trazer um pouquinho disso aqui, até porque nós estamos nesse momento, assim, tentando compreender tudo que está acontecendo à nossa volta, né, em torno da gente. Mas é importante a gente dizer que quando a gente tenta, de algum modo, suprimir as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, né, os nossos eventos mentais, a tendência, a frequência é que isso se intensifique muito. Então, é importante a gente ter essa percepção, né? Muitas vezes nós até sabemos como fazer na prática, né? Mas, assim, como a gente pode abordar e como a gente pode lidar com as situações.
Mas na prática em si é um pouco delicado. E é isso que eu percebo, assim, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com tudo isso na prática, mesmo sabendo as possibilidades para poder regular melhor as emoções. E o É que eu como se percebo... esquecesse, né? É como na prática se esquecesse. A mente travasse, Isso, não sabesse lidar com a situação, né? Quando a gente tem isso bem detalhado, traz um frescor na Uhum. mente. E especialmente se a gente tem, assim, as emoções mais... Se elas estão, né, no momento, mais desreguladas, a depender da situação que a gente esteja vivenciando. Então, a gente tentar encontrar uma sintonia disso e até o nosso comportamento, ele se tornar mais funcional, isso demanda um tempo e isso também requer certas habilidades, que é o que a gente vai tentar trazer aqui. Que por mais que sejam questões que algumas pessoas considerem como óbvias, por exemplo, a gente tem que tentar fazer isso na prática porque a maioria das pessoas não conseguem com tanta facilidade assim, né? Com E, certeza. e nós precisamos, assim, aprender a lidar com essas ferramentas práticas para que a gente consiga fazer o nosso comportamento se tornar mais ativo. Porque como a gente trabalha com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe que os nossos pensamentos, eles influenciam nas nossas emoções e as nossas emoções também influenciam nos nossos comportamentos. Então, a gente vai estar aqui falando um pouquinho de cada coisa para que vocês consigam compreender melhor isso. O que eu percebo muito, assim, Rebeca, nos pacientes, assim, que algumas experiências, né, de emoções mais difíceis, assim, muitos deles não conseguem lidar com isso, porque eles se sentem invadidos por essas emoções, né? E é complicado sair desse processo, muitas vezes. Então, a partir desse momento que eles se sentem invadidos por emoções diversas, e normalmente emoções desconfortáveis, eles têm uma certa dificuldade também em alcançar um comportamento que seja mais funcional, né? Que as nossas funções comportamentais, elas têm um resultado satisfatório. E aí a gente acaba tendo resultado em alguns momentos, né, de comportamentos até prejudiciais, como, por exemplo, a evitação. É um comportamento bem prejudicial e que inibe a gente de conseguir fazer algumas coisas que são, né, importantes. Você está conseguindo me ouvir, Rebeca? Eu não sei se a tua internet está boa, mas eu estou achando que está falhando um pouquinho. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Tá tudo bem aí? Se estiverem me ouvindo, me dá um oi aí, acena para mim, para eu poder ter certeza que vocês estão me ouvindo. Congelou? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Rebeca, você está conseguindo me ouvir? Eu tô achando que live esse horário, assim, é bem, né? Acho que ela saiu, né? Tá, deixa ela tentar entrar de novo. Talvez a conexão fique melhor. Talvez seja essa questão do horário mesmo. Bom, mas a gente vai tentar aqui, né? De algum modo, trazer para vocês, né? O importante é que a gente vá, aos pouquinhos, tentando conseguir se apropriar do que a gente tá propondo a se fazer aqui. Rebeca, quando você conseguir entrar, faz o... Aqui. Tá. Acho que ela já vai logo conseguir entrar aí. Oi? Oi. A internet acho que falhou um pouquinho. Oi. Agora tá ótimo. Consegui. Pronto. Então, assim, gente, é importante a gente frisar algo muito importante aqui, assim, do objetivo do nosso diálogo aqui com vocês, porque quando nós estamos falando das emoções que são negativas e que muitas vezes são prejudiciais, nós estamos nos referindo muitas vezes àquelas emoções que causam desconforto, né? Há muito tempo na vida de alguém. Então, muitas vezes até elas se manifestam com sensações físicas, né? Então, é importante a gente diferenciar uma coisa da outra aqui. Isso não significa dizer que as emoções negativas, elas não tenham uma funcionalidade, né? Muito pelo contrário. Muitas emoções negativas, elas têm, sim, um efeito também
de regular as nossas emoções a partir do momento que existe uma flexibilidade, uma aceitação de que elas estão vindo, estão nos invadindo e a gente tenta contornar e lidar com isso de uma maneira mais assertiva, aceitando esse processo. Então, não é o caso, nós vamos discutir muito mais a consequência das emoções de forma negativa quando elas vêm até nós, tá? Então, hoje nós vamos abordar algumas ferramentas emocionais internas que nós temos para que nós consigamos dominar melhor as situações que são mais difíceis, digamos assim, né? Essa questão de situação difícil é uma questão muito particular, vai de cada um. Mas o que nós podemos dizer é que a gente está vivendo esse momento agora, que é um momento muito delicado, né? É um vírus invisível que está aí, né? E de certa forma está trazendo muito prejuízo, né? Dizima praticamente uma população, né? E nós estamos presos dentro de casa, né? Totalmente impotentes, né? Frente a esse problema. Então, essas questões todas, elas têm um impacto e elas nos atingem em níveis muito mais profundos do que a gente imagina, né? Então, a gente tem que principalmente assim, né? Quando a gente começa a se deparar com o que tem acontecido, né? Que são as tragédias, enfim, as perdas, né? Que muitas famílias estão tendo nesse momento, né? As fragilidades, né? De cada um, né, a fragilidade como um todo da humanidade. Então, tem sido realmente dias difíceis, mas a gente precisa tentar encontrar essas ferramentas internas que existem dentro da gente para a gente contornar essa situação de uma maneira que ela fique mais leve, né, dentro da medida do possível. E assim, eu escuto muito isso, Rebeca, não sei você, de pessoas que estão afirmando que tem sido muito difícil lidar com tudo isso de uma maneira em que a gente consiga encontrar um equilíbrio, né? Algumas pessoas conseguem, mas boa parte tem tido dificuldade. Eu não sei se você percebe isso também. Acho que ela saiu de novo, deve ter travado. Mas, enfim, é algo que tem acontecido bastante, né? Deixa eu ver se a Rebeca entra de novo aí para a gente prosseguir, tá? Então, é algo que tem acontecido bastante, né? E a gente tem que começar a pensar de que tudo isso vai passar, e vai passar mesmo, né? Mas que a gente pode acessar essas ferramentas, né? E pegando um pouco desse contexto atual que a gente vive, a gente precisa encontrar essa leveza dentro da gente para que os dias não fiquem tão puxados e tão penosos assim. Então, quando a gente fala, pessoal, dessas ferramentas emocionais internas, nós estamos fazendo uma alusão a algo que é concreto, tá? Que a gente vai lá, pega e coloca em uso. Na realidade, é claro que as ferramentas emocionais, elas não têm essas características, né? Mas é isso que, na verdade, o torna mais interessante. Não é porque é algo intangível, que não é concreto, que a gente não possa acessar, né? Então, é possível a gente acessar sim, e hoje a gente vai tentar fazer isso, né? Ou pelo menos aprender um pouquinho de como nós podemos fazer isso. Fiz o convite novamente aqui a Rebeca, porque eu acho que a conexão dela tá caindo. Pode ser essa questão do tempo, né? Oi? Tá difícil no Brasil, mas vamos lá. Não vamos desistir fácil. Vamos usar ferramentas. Já saí do... É isso. Então, assim, eu estava falando um pouquinho, assim, de que essas ferramentas não são concretas, né? Elas são intangíveis, mas isso também são ferramentas que é possível, sim, a gente acessar, né? Uhum. Desde que a gente comece a fazer um processo de perceber isso internamente, tá? Sim. Então, eu acho que seria bom a gente começar, né? Acho que deu para trazer um pouquinho assim, essa reflexão e a gente começar a entrar nas ferramentas, né? A primeira dica, gente, é assim, é a gente tentar localizar e resolver e planejar a nossa vida de acordo com o momento que nós estamos vivendo. O que isso significa? Que a gente tem que pensar em viver o momento do agora, tá? E tentar encontrar uma certa satisfação diante do que a gente faz. É como se fosse um planejamento diário das nossas atividades.
Porque se a gente faz um planejamento diário, é mais fácil para a gente controlar algumas emoções. A exemplo, ansiedade, medo, angústia, tristeza. Então, elas não ficam tão desreguladas assim. Uhum. Só que a gente tem que tentar fazer isso, localizar tudo isso, né? Tentar adaptar a nossa rotina, que inclusive está sofrendo diversas transformações, né? E é natural isso acontecer diante de tudo que a gente está vivendo, mas a gente tentar fazer isso também com uma certa autocompaixão. Eu vou falar um pouquinho sobre esse termo, que eu sei que algumas pessoas têm uma certa resistência, né? Dessa palavrinha, mas é importante a gente tentar aderir ela de acordo como deve ser e qual o conceito real que ela traz para a gente, né? Então, é a gente tentar planejar o nosso dia, sabendo que se a gente tenta, de algum modo, organizar os nossos, o nosso dia e se a gente tenta encontrar uma solução para daqui a um mês, para daqui a um ano, a gente entender que isso vai ser muito cansativo diante de tudo que nós estamos vivendo. Então, por isso que a ideia aqui é a gente tentar se concentrar muito mais no momento do presente, né? Das etapas diárias mesmo, do que a gente faz no dia a dia, para que a gente tenha essa sensação ao final do dia de menos carga negativa e que foi satisfatório, que a gente conseguiu fazer algumas coisas que estavam dentro do que foi possível. Né? Eu não sei se isso fica claro para vocês, se vocês quiserem, inclusive, compartilhar um pouco da experiência de vocês, né? Se vocês estão conseguindo viver mais nesse momento presente, cumprir mais essas atividades diárias, né? Vivendo mais no aqui, no agora, contemplando mais um pouco disso, porque é extremamente importante, né, Rebeca? A gente tentar focar no agora, focar no presente, e isso tem trazido, assim, resultados muito bons para algumas pessoas que experimentam. Então, a gente pode tentar fazer isso, a gente pode tentar encontrar esse equilíbrio, tá? Quando eu trago essa questão da autocompaixão, e aí a gente tem que ter, assim, uma certa... quebrar um pouco algumas barreiras que nós temos em relação à autocompaixão, e pegar o seu termo mesmo, né? Do que a psicologia nos ensina, especialmente a terapia focada na compaixão. Que a terapia focada na compaixão, ela vem dizer para nós que ter autocompaixão é você ser sensível ao seu sofrimento, é você ter um movimento a partir desse sofrimento, para que você tenha um crescimento, e também que você consiga, de algum modo, encontrar uma motivação interna para sair desse processo, no sentido de se aliviar, mas também de tentar, de algum modo, digamos assim, prevenir o seu futuro, né? Então, quando eu falo, assim, com os pacientes sobre compaixão ou autocompaixão, eu sempre digo para eles que compaixão tem muito a ver com sofrimento, né? O fato e tem que existir essa transformação interior, né? A gente tem que enxergar que a compaixão não é a gente se vitimizar ou, por exemplo, entrar numa autoindulgência, né? Não é isso, essa autocomplacência, não. A autocompaixão é justamente a gente conseguir perceber que nós estamos sofrendo, encontrar uma motivação para sair desse processo e, a partir dali, a gente entrar num processo também de prevenção. O objetivo principal é esse. Então, quando a gente fala viver no momento presente e, ao mesmo tempo, se utilizar da autocompaixão, é exatamente a gente olhar para nós de uma maneira diferente, mas que não seja de uma maneira tão julgadora, né? Que seja mais autocompassiva, que seja de uma maneira mais gentil, né? De uma maneira mais empática. E por que eu digo... se olhar com carinho. Na verdade, até assim, né? Eu costumo dizer assim, para a gente poder entrar na autocompaixão, a gente precisa meio que aprender a se maternar de uma forma saudável em alguns momentos difíceis. Mas aí é que tá. A gente se maternar não significa dizer que a gente tem que se ninar, né? Que a gente tem que ficar ali, ai, com peninha, ai, eu tô assim. Não é entrar no vitimismo, não. É a gente tentar entrar na autocompaixão, mas entender que a gente pode ter um movimento interno para lidar com esse sofrimento e prevenir isso lá no futuro, ou seja, para outras situações difíceis que a gente se deparar.
né? É E porque eu a gente também... não foge dessas emoções, né? Como você disse anteriormente, a gente não pode fugir da tristeza. A gente Não. não pode fugir da angústia. E a gente precisa dessa autocompaixão para como é que eu vou lidar quando isso chegar? Perfeito. Eu até costumo dizer muito assim, né, que o mais importante, assim, para a gente poder refletir sobre essa questão da compaixão, não é o que a gente de fato faz, né, mas o porquê que a gente pratica a compaixão. Uhum. Né? Não é necessariamente o que você vai fazer, o que você pratica em si, né, mas é o porquê que você faz isso. Uhum. Né? E tem uma intenção por trás disso. Isso E precisa estar bem claro, né? precisa, porque as pessoas que são mais, digamos assim, têm uma personalidade com uma certa rigidez ou mais autocríticas demais, né? Normalmente essas pessoas, elas tendem a ter uma dificuldade de acessar melhor a compaixão, né? A Uhum. autocompaixão, que é essa questão de olhar para si, mas também na compaixão, que é na relação com o outro, né? De não aceitar muitas vezes a ajuda do outro. Uhum. Então, se eu sou muito mais rígida, eu me cobro muito, se eu sou muito perfeccionista, talvez eu não aceite com tanta facilidade esse processo, né, da autocompaixão. Que Eu é não o me termo... permito, né? Não entendi. Eu não me permito. Não se permitem. Algumas pessoas que se cobram muito não se permitem. E aí a gente tem que desmistificar um pouquinho essa percepção do que é a autocompaixão, que é um Uhum. termo que está muito na moda, mas a gente tem que pegar de fato, encontrar o que quer dizer a autocompaixão, o que significa isso. É você olhar para si mesmo, sabendo que existe sofrimento e encontrar um movimento para sair desse processo de uma forma preventiva. Então, é se olhar de uma maneira gentil, de uma maneira acolhedora, tá? Como se você estivesse fazendo isso com uma criança, por exemplo, ou com uma pessoa que você ama muito, né? Uhum. Então, é mais fácil para a gente poder entrar nesse processo de autocompaixão. Tem pessoas que entram num processo de autocriticismo muito grande, Uhum. e aí a autoestima acaba diminuindo muito e não conseguem perceber algumas características tão positivas que elas têm. E aí elas começam a intensificar o quê? Exatamente do que a gente está trazendo aqui, essas emoções negativas. Então, viver no aqui e no agora com autocompaixão é exatamente isso. A gente conseguir entender que a gente precisa atingir metas diárias no dia, né? Entendendo que a situação do momento eles nos impede, né? De aprofundar muito mais em soluções para daqui anos, para daqui meses, né? E talvez a gente possa até questionar aqui as pessoas que estão presentes. Boa noite, pode ficar à vontade, pode ir entrando aí. Eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando. Quantos planos, talvez, quantos projetos da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional tiveram que ser, né? Tiveram não, foram praticamente obrigados, né, a se transformarem nesse momento. Uhum. Ou até retardarem, né? Diante de tudo que a gente está vivendo. Então, se a gente não aceita esse processo, se a gente não tem essa autocompaixão para esse momento, fica tudo muito mais difícil, né? Com Aí as certeza. emoções começam a desregular muito. Não sei se isso acontece com vocês, né? A gente sempre faz planejamento e é importante fazer, ter organização, ter percepção disso. Exatamente, Mayara. Muitos planos estão sendo adiados, a gente vai levando, deixando mais para frente, mas é entender que tem coisas que são pertinentes para o momento, né? Então é fazer o melhor que a gente pode no hoje, né? Hoje. No hoje. Então, essa próxima dica, ferramenta que nós vamos falar, ela tem muito a ver com tudo isso que a Tamiris falou, no aqui e agora. São metas e expectativas. Quais são as metas e expectativas que você tem tido no seu dia a dia? Nós precisamos ter metas que sejam alcançáveis para que isso não gere uma frustração. Porque, como ela falou por agora, nós geramos muitas expectativas, muitas metas, né? Existem pessoas que, quando o ano passa, começa a gerar expectativas. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou viajar, minha empresa vai atingir essa meta, eu, como pessoa, vou atingir essa meta. Mas tudo mudou, nós estamos vivendo um novo normal. E nessa mudança, as metas mudaram. E eu preciso entender, aqui agora, o que está acontecendo? Quais as metas que eu tenho para hoje? Porque eu preciso desenvolver metas cabíveis para o meu momento presente.
Porque senão isso gera uma frustração. E com essa frustração, gera um aumento de ansiedade. Nesse aumento de ansiedade, isso gera uma baixa de imunidade. Então, a gente percebe que é um ciclo, né, que a gente vive. Se a gente não constitui metas cabíveis para o dia, isso vai gerar uma frustração durante o dia. Isso vai gerar uma tristeza, uma angústia, um sofrimento psíquico que muitas vezes eu não vou saber lidar. Então, eu preciso desenvolver metas para que eu não gere uma frustração. Então, como é que estão as suas metas? Tem te trazido satisfação ou tem te trazido frustração? Eu preciso perceber isso, né? Ter isso bem claro. Então, eu posso ter uma meta. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso fazer uma caminhada. Hoje eu posso fazer um jantar para meu marido. Hoje eu posso cuidar do meu filho. Ter metas cabíveis, né? Porque hoje as metas, elas estão muito mais simples, né? Ou metas que têm a ver com o que nós estamos vivendo. Nós estamos aí no mundo da tecnologia, agora muito mais aguçado, né? Então, eu posso criar metas que estejam envolvidas com tudo que o Brasil está podendo viver hoje. E não ter uma meta tão alta que isso me gere uma frustração alta também e gere uma ansiedade, que isso que nós não precisamos agora. Inclusive, essa questão da gente criar metas e expectativas assim muito altas é algo que tem acontecido com certa frequência, justamente porque algumas pessoas não estão conseguindo fazer esse ajuste, né, interno de compreender. E aí acaba acontecendo essa desregulação. Por outro lado, sabe o que eu acho interessante, Rebeca? É que algumas pessoas têm usado essas questões de a gente está vivendo uma pandemia, então eu não vou criar metas, eu não vou criar tantas expectativas assim diante do que está acontecendo e acabam procrastinando situações do dia a dia que são super cabíveis de fazer, né? Sim. Então é olhar para si, né? Entender qual é o perfil assim do meu temperamento, da minha personalidade. O que talvez hoje eu possa fazer e também eu esteja me auto-sabotando, né? Algumas coisas que eu poderia fazer e não estou fazendo. Que corre esse risco. Ou eu gero uma meta bastante alta que eu não vou atingir, ou eu não gero meta nenhuma. Mas nós precisamos ter o equilíbrio. O que eu posso fazer hoje para eu me sentir melhor? E gerar uma expectativa saudável. Porque tem a expectativa saudável e tem aquela expectativa que é disfuncional. Mas eu preciso gerar uma meta. O que eu posso fazer hoje por mim? Então, existem pessoas que desistiram de tudo, né? Então, nós temos aí, eu sempre falo para meus pacientes, eu sempre falo para a galera que temos aí live de tudo quanto é coisa interessantes, cursos baratos, né? Cursos 0800 que nós podemos fazer. Muitas vezes a gente desistiu, porque não estar na meta que eu idealizei, eu também não aceito mais nada. Então é aquele tudo ou nada. Mas nós precisamos perceber o que eu posso fazer, que está cabível para este tempo, que vai me gerar uma sensação saudável. Então a gente perceber isso é muito interessante. Sim, que inclusive é a distorção cognitiva, né? O tudo ou nada. Né? A gente tem que ter cuidado, né? Não é porque eu tô vivendo uma pandemia, então eu não vou fazer mais nada. Com certeza. Né? Eu tô vivendo uma pandemia agora que eu tenho que fazer tudo, tenho que tentar me organizar com tudo no trabalho, enfim. Não. A gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Exatamente, parar de procrastinar, né? Fazer coisas mais simples pra gente atingir essas. Acho que essa dica, a primeira dica e a segunda dica, elas têm uma ligação muito legal, né? Sim, elas se né? Nem bem. Alguém colocou, Fernanda ali, né? Fer Santos colocou, faço muitas metas, metade não consigo realizar e acabo desistindo. Exatamente isso, né? A gente tem que tentar. Acho que alguém tinha colocado também que tenta colocar assim no papel, né? Algumas metas assim do que pretende atingir. E é bem interessante porque você fica com aquela visão ali mais focada no que você pode fazer e o que é possível para aquele dia. Não significa que você não vai fazer outro dia, algo que também seja importante. Mas eu acho que perpassa também por uma questão de prioridade, né? Você tentar organizar o teu dia passa também por essa questão de prioridade, de organizar a tua rotina, né? Principalmente mulheres que estão com filhos em casa, né? Então, assim, é mais puxado mesmo, então tem que estruturar isso desde o momento que acorda até a hora que vai dormir. Eu sei que não é fácil, né? Além de muitas pessoas que estarem trabalhando, né? Nesse momento agora em home office também. Alguém colocou aqui que Hanna, eu me sobrecarrego com a quantidade de metas que estabeleço por dia.
É exatamente isso, assim, a gente tentar ter um cuidado com essas metas e expectativas altíssimas, né? Entender que isso é uma ferramenta de regulação emocional. A Perfeito. meta, como ela disse, eu me sobrecarrego com a quantidade de metas. Essa sobrecarga me gera isso. Um sentimento de frustração, um sentimento de Uhum. angústia. Nós precisamos construir metas, seja simples, mas que seja efetiva. Mas que eu consiga realizar e no final do dia eu termine com aquela sensação de gratidão. Poxa, consegui fazer isso, isso foi interessante. E não com aquela sensação de frustração, de angústia, de tristeza, que isso desregula, a gente percebe claramente, né? Como Uhum. as pessoas estão Thali, como desregula. sim, desregula muito. Thali até colocou aqui, organizar as atividades ajuda bastante. Eu acho que é perfeito, é isso mesmo. A gente fazer um planejamento e organizar tudo, dá certo e a gente desativa emoções que são prejudiciais e negativas para a nossa vida. Vamos abordar um pouquinho a nossa terceira dica? Uhum. A nossa terceira dica, assim, ela acho que todas são importantes, mas essa é crucial demais. Inclusive, é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue fazer, mas que é possível. Gente, a nossa terceira dica é simplesmente a gente conseguir lidar com os nossos pensamentos, né? Meus pacientes escutam isso o tempo todo, acredito que os seus também, Rebeca. A gente foca Sim, muito nessa questão dos pensamentos, né? A nossa tendência, inclusive, nesse momento, é ter pensamentos muito mais negativos do que o normal, né? verdade. Inclusive, já tem alguns estudos apontando isso. O que a gente está vivendo agora é um momento atípico e isso gera realmente diversas emoções e pensamentos bastante negativos. Então, os pensamentos, eles normalmente são automáticos, tá? Eles vêm na nossa mente, não pedem licença para aparecer ou para entrar. É, Infelizmente, quando a gente menos espera, a gente já está ali com um turbilhão de pensamentos e que são negativos, né? Claro que toda regra, né? Isso não é para toda pessoa, toda regra tem sua exceção, então algumas pessoas estão conseguindo regular bem seus pensamentos nesse período, mas tem aí a maioria, digamos assim, que tem tido uma certa dificuldade para poder administrar, né, esses pensamentos que estão vindo de uma forma muito desregulada, disfuncional e destrutiva. Então, o que é interessante a gente tentar começar a praticar, começar a fazer? Se você tem um pensamento negativo, entenda que o fato de vir um pensamento na sua mente não significa que ele é verdadeiro ou que você não possa questionar o seu próprio pensamento. Isso é muito importante, né? A gente precisa aprender a questionar os nossos próprios pensamentos negativos. e não Nós acreditar nele 100%. não entendi. E não acreditar nele 100%, né? Não podemos de jeito nenhum, sabe por quê? 80% dos pensamentos negativos que nós temos, eles são fantasiosos. Uhum. Por isso que a gente precisa aprender a questionar os pensamentos que a gente tem. Por exemplo, quando a gente pode, por exemplo, trazer um pensamento negativo aqui, né? Para ilustrar melhor isso. Imagina que nós temos um pensamento do tipo, isso nunca vai passar. Né? Estamos vivendo essa pandemia e eu tenho essa percepção de que isso nunca vai passar. Então, como é que nós vamos questionar esse pensamento? Nós vamos ter que ir para as evidências. Quais são as evidências que nós temos nesse momento de que isso nunca vai passar? O que a gente tem percebido? Eu sei que a situação é delicada, nós estamos com números crescentes, né? De pessoas que se contaminaram com o vírus, enfim. Mas o que a gente pode também fazer uma reflexão? De que a gente tem alguns países que têm conseguido reverter e tem conseguido ao longo dos dias fazer isso, né? A gente percebe também, por exemplo, que a gente já tem estudos voltados para essa questão da vacina, né? Que existe a grande probabilidade da vacina ao final do ano sair, enfim. Então, nós temos, sim, evidências de que isso vai diminuir aos poucos. A gente vai, claro e óbvio, é como você falou, Rebeca, anteriormente, a gente vai ter que se adaptar a esse novo normal. E aí é um termo que eu acho que tem muita gente usando e que faz todo sentido. Porque a gente, de fato, tem que tentar administrar melhor essa nova forma de interagir com o mundo, né? É esse novo normal, a gente vai ter que se acostumar, a gente vai ter que começar a se adaptar.
Porque se a gente começa a compreender o que está à nossa volta, óbvio que a gente vai regular também as nossas emoções. Então, quando eu trago aqui essa reflexão dos nossos pensamentos, é exatamente isso. Os nossos pensamentos, eles interferem diretamente nas nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento muito negativo, se eu tenho, inclusive, uma predisposição para pensamentos muito negativos, se eu sou uma pessoa que me considero pessimista, que vejo a vida de uma forma muito negativa, é óbvio que as minhas emoções tendem a ser o quê? Negativas mesmo, né? Então, vão ser emoções de muito medo, de muito pavor, de muito desespero diante de tudo isso. Então, a gente tem que tentar equilibrar também os nossos pensamentos. Então, se você tem um pensamento negativo, não acredite nele 100%. Vai lá e tenta questionar esses pensamentos. Pode ter certeza que você vai perceber que a maioria deles estão disfuncionais, não são verdadeiros assim. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui para a gente refletir, imagina o seguinte, imagina que a gente conheça alguém, por exemplo, que tenha um problema, algum tipo de patologia, como, por exemplo, uma hipertensão, vamos supor, né? Então, essa pessoa tem uma semana que está sentindo desconforto no peito, algumas dores, mas essa pessoa tem um pensamento negativo do tipo: eu não vou procurar meu médico porque eu tenho medo de sair e ser contaminado pelo vírus. E aí, gente, como é que a gente faz? A gente precisa questionar novamente esse pensamento, né? Então, quais são as evidências que a gente tem para o momento? A evidência real e concreta que a gente tem é que você está sentindo dor e que você precisa ir para o médico. É uma questão de necessidade. Essa é a evidência real, né? Inclusive, ela é muito mais real do que a possibilidade de você pensar em se contaminar, né? Então, a gente tem que tentar encontrar essas evidências, principalmente assim, porque o que a gente percebe? A desregulação da emoção do medo, ela está sendo tão prejudicial a ponto da pessoa não conseguir se movimentar. E ela achar que ela pode dar conta daquela dor, daquele desconforto, né? Daquela patologia, daquela doença ali. E que ela precisa fazer acompanhamento constantemente, né? Então, é a gente começar a ter também ações mais assertivas diante desse processo. Então, é a gente começar a compreender que é possível, sim, a gente questionar e tentar mudar os nossos pensamentos, né? E a gente sair um pouco dessa linha de pensamentos tão negativos para que as nossas emoções elas fiquem muito mais funcionais. Que a gente comece a... Sobre essa questão, que eu sempre falo aos meus pacientes, é você sempre tomar nota, você escrever o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo, e o que é que você pode fazer como evidência, né? Estou pensando, estou tendo esse pensamento negativo, estou sentindo essa emoção negativa, e eu perceber no papel para que eu possa analisar esse pensamento, essa emoção, o que eu posso pensar diferente para que eu sinta diferente. Porque quando a gente vem para o papel, a gente sai do campo da mente, a gente consegue racionalizar, né? Nosso sistema límbico, ele consegue trabalhar. Então, quando eu venho e escrevo, eu percebo o que está acontecendo na realidade que a minha mente está sendo disfuncional. Então, quando a gente percebe no papel, isso fica muito mais claro. Eu estou tendo um pensamento catastrófico. Isso é grande demais na minha mente, mas na realidade, isso não é tão grande assim. Sim, sim. E é isso que acontece, né? Os pensamentos negativos, eles bombardeiam mesmo a nossa mente e se a gente acredita neles fielmente, a gente vai ter um prejuízo, né? Emocional. A gente pode até, eu posso até trazer aqui um pouco de uma analogia para a gente poder refletir. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que a gente vai fazer um cafezinho e esse cafezinho, usando aquele filtrozinho de papel, imagina que ao fazer esse café, de repente o filtro fura. E aí? Como é que vai sair esse café, minha gente? Eu já não bebo café, desse jeito eu não vou beber mesmo. Aí eu sou fã de café, não posso dizer o mesmo. Então, assim, provavelmente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas comigo já. E o café fica horrível. O café fica ruim pra caramba. Não adianta, tem que fazer outro café. Pode descartar e fazer outro. Não fica saboroso, estraga, né? Se o filtro fura, estraga totalmente o café. Né? É exatamente isso. A gente tem que fazer essa analogia com os nossos próprios pensamentos.
Talvez seja mais fácil para vocês compreenderem. Então, tenta filtrar melhor os pensamentos que você tem. Não deixe com que todos os pensamentos invadam a sua mente. Comece a perceber o teu funcionamento psíquico e entenda que é possível, sim, você filtrar. Essa ferramenta emocional, ela está dentro de você. Você consegue acessar. Né? Então, filtra, veja o que é possível você fazer para não sobrecarregar com tantas informações negativas, seja informações negativas de vozes internas dentro de você, tá, gente? E nós estamos falando aqui porque a gente trabalha muito com a voz da razão e voz da emoção, né? Então, tenta enxergar e tenta equilibrar, né, a voz do promotor e a voz do advogado de defesa. Meus pacientes vão super saber do que eu estou trazendo aqui, né? Mas é porque a gente tem o lado que é advogado de defesa, outro lado que é um promotor. O advogado de defesa está sempre do nosso lado, a nosso favor, trazendo muito mais funcionalidade, trazendo equilíbrio, enquanto a voz do promotor é aquela voz interna que a gente tem, daquela pessoa que critica o tempo inteiro a gente, ou seja, aquela voz que diga, tá vendo? Você fez um café, agora aí, alguém colocou aí, ficou sua burra, Helena Samara, ficou sua burra, tá vendo? Você fez o café, estragou o café, e agora? Então, assim, a gente tentar equilibrar essas duas vozes internas dentro da gente para situações delicadas e que geram pensamentos bem disfuncionais, né? Então, a gente tentar contornar e equilibrar isso daí. E lembrando que pensamento, quando eles são negativos, eles vão evocar emoções negativas. Medo, angústia, tristeza, pavor, pânico. Então, a gente precisa questionar. Questione os seus pensamentos, tá? Porque boa parte deles não são realidade, são negativos, são fantasiosos. Então, faça isso diariamente. Sim, nossa próxima dica, ela é bem prática, né? Como a gente falou um pouco sobre essa. Que é você fazer 2 listas. A primeira você vai escrever coisas que você consegue ter o controle de coisas que acontecem ao seu redor. E a segunda lista você vai escrever o que acontece em sua vida ao seu redor que você não tem o controle. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a gente foca muito mais naquilo que a gente não tem controle. Você consegue perceber na sua vida? Tudo que você não tem controle, aquilo você gasta mais energia pensando, sofrendo, remoendo dia após dia. Então, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. O que você tem controle no seu dia a dia? Porque a gente não pode gerar aumento de desespero, de ansiedade, de frustração. E quando eu foco naquilo que eu não tenho controle, é isso que é gerado. Então, perceba e escreva o que você tem controle e o que você não tem. Porque nós precisamos focar naquilo que nós temos controle. Cuidar da nossa saúde mental. Um exemplo aqui. Uma mãe, ela oferece ao seu filho uma boa educação, uma boa escola, ela faz o que ela pode. Mas ela não pode controlar as notas que o filho dela tira na escola. Então, eu não posso controlar alguma coisa, mas eu posso controlar outra. Então, o que é que eu vou focar naquilo que eu tenho controle? Nós estamos passando por um momento bem delicado e tem muitas pessoas que ela fala, o que eu faço? Eu quero ir no banco, mas eu estou super ansiosa. O que você pode fazer que está no seu controle? Você pode cuidar da sua higiene, você pode passar o álcool em gel, você pode lavar a mão, você pode limpar a sua casa. Aquilo que Usar máscara, né? Nosso acessório diário. Nosso acessório diário. Então, o Ministério da Saúde, ele fala, você pode fazer isso para se proteger. Mas o que a gente se preocupa? É com aquilo que a gente não tem controle. E em nenhum momento como esse, a gente aprendeu tanto que o ser humano ele não tem controle de tudo. Então, a ciência perdeu o controle, a economia perdeu o controle. E nós precisamos entender que o controle de tudo não está nas nossas mãos. Então, pessoas perfeccionistas, elas vão ser super controladoras. E elas vão ser super ansiosas. Porque eu tenho controle de tudo, isso vai me gerar sintomas ansiosos que eu também não vou saber lidar. Porque a gente tem a tríade cognitiva da ansiedade, que é o eu vulnerável, o ambiente perigoso e o futuro incerto. E a gente está no meio dessa tríade. Nós estamos super vulneráveis, o ambiente está perigoso e o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém na sociedade sabe o que vai acontecer mês que vem, a gente não sabe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber que eu tenho o controle disso e nisso eu vou gastar minha energia. Para quê? Para que eu não gere sensações ansiosas, com isso eu não gere insônia, eu não gere imunidade baixa, que é tudo que a gente não precisa nesse momento.
Então, nós precisamos perceber. Então, eu quero te perguntar, será que você tem se preocupado em excesso em coisas que você não tem controle? Se você tem se preocupado em excesso com isso, você tem que começar a perceber o quanto isso tem gerado sofrimento psíquico em você. Porque aquilo que eu não tenho controle e eu foco nisso, eu vou sofrer. Então, se você é perfeccionista, perceba o quão controlador você é e perceba o quanto isso te faz mal. Então, essa ferramenta é você focar, fazer 2 listas no que você tem controle e no que você não tem, e você perceber que geralmente você foca muito mais naquilo que você não tem controle. E o que você vai fazer? Você vai focar. Eu tenho um controle disso e isso aqui eu vou focar. Para quê? Para que você não sofra tanto com isso. Uhum. Sabe o que é interessante também? Me fez lembrar um pouquinho assim das pessoas que têm síndrome do pânico. Elas Uhum. tentam controlar tanto as sensações físicas, as emoções de medo e ansiedade, E né? quanto mais controla, mais sofre. Porque intensifica mais, né? A frequência e a intensidade aumenta muito. Então, se eu vou fazer uma exposição, né? Uma exposição gradual disso, sei lá, vamos imaginar, eu tenho medo de sair e se eu for na esquina eu posso sentir esse desconforto, eu posso passar mal. Claro que isso é um pensamento que a gente precisa questionar, né? Agora, se você já tiver passado por essa experiência, a gente tem que ter em mente que nenhuma situação ela é igual à outra, né? É Uhum. aquela metáfora do pudim estragado, né? Se eu como pudim estragado em um determinado lugar, não significa que depois de 15 dias, se eu me deparar com um pudim, aquele pudim vai estar estragado novamente, né? É um pudim diferente. Mesmo que a experiência do que estava estragado trouxe tanto desconforto, né? Uhum. Pra gente. Então, assim, a gente tem que também aprender a lidar com isso, né? Muitas vezes o processo de aceitação das sensações fisiológicas ajuda muito para regular essas emoções, E o né? paciente acha que não, né? Eu sempre É, a tendência é fazer o contrário, né? Se eu tô sentindo meu coração acelerar, se eu tô sentindo um desconforto, se eu tô começando a sentir falta de ar, então eu vou tentar controlar. Eu não tô sentindo isso, eu não tô sentindo isso. É a mesma coisa da gente dizer, ó, não enxergue, não pense em urso branco. Você vai pensar no urso branco, vai vir na tua mente, né? Então é a gente Quatro tentar. pontos que eu falo para meus pacientes que ajuda muito nessa tentativa de autocontrole que termina gerando sofrimento. Que é você Uhum. reconhecer, você vai reconhecer o que você está sentindo, você vai escrever isso. Estou sentindo tristeza, estou sentindo a dor na cabeça, sentindo. Você vai reconhecer o que você está sentindo. Depois você vai se acolher, porque nesse momento, né, a gente faz tudo menos se acolher. A gente se Aham. julga, a gente se cobra, a gente se martiriza, mas a gente não se acolhe. Então eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo, me acolher. Depois eu preciso investigar com curiosidade. Onde é que eu estou sentindo isso? Eu Aham. tô... Novamente, Uhum. Com curiosidade. autocompaixão. Quando eu identifico e eu tenho curiosidade nisso, eu volto para o momento presente e eu percebo o que é que está acontecendo comigo, mas sem ser um olhar de julgamento, sem ser uma investigação para se julgar, mas para perceber onde é que seu corpo, o que está acontecendo, quais são as sensações. E depois eu vou me nutrir, que essa vale muito para essa autocompaixão. Eu vou me nutrir de autocompaixão, vou me nutrir de generosidade, vou me nutrir de amor próprio, de carinho. E a gente percebendo que fazendo esses pontos, isso não aumenta. Porque a gente acha que se a gente fugir, se a gente evitar, se a gente lutar contra, a gente vai melhorar, mas não. A gente precisa seguir os passos como esse para que tudo isso venha minimizar. E a gente percebe que do mesmo jeito que a sensação vem, ela vai. Então o autocontrole não melhora, só piora. É verdade. Eu penso que ah, uma das coisas que a gente. Alguém colocou aqui agora, né, que normalmente quando eu penso em algo negativo, por incrível que pareça, acontece. É isso, né? Talvez você tenha que refletir um pouquinho se você não está pensando muito de forma negativa. E aí você já está tão habituado a pensar de forma negativa que as coisas tendem a acontecer mesmo, né? E aí a gente fazer esse processo de questionar mais esses pensamentos negativos, né? Para a gente poder ter um equilíbrio melhor. Amiga, deixa eu te dizer, a gente está com tempo assim, ó, nossa, já está quase se esgotando.
Então, a gente falta ainda aqui algumas dicas. Qualquer coisa, se cair, a gente volta, né? Uhum. E vocês voltem com a gente, tá bom? Fiquem aí. Não nos abandonem, não. Vamos lá. Vamos para a quinta dica? Vamos tentar entrar logo nela para a gente ir, Uhum. né? Pode ir. A quinta dica, na realidade, assim, ela é um pouco parecida com essa que você acabou de trazer, mas é um pouquinho diferente, né? Porque ela exige, é um desafio que você tem que fazer e colocar em prática, né? Que é você fazer 2 listas, na verdade. A primeira lista, você vai tentar colocar situações do seu dia, tá? E que foram situações negativas, que você considerou que foi ruim, que você experimentou e não gostou. Todas as situações, você pode listar A, B, C, D, seja lá quantas forem. Então, você coloca todas as situações nessa lista. E na segunda lista, você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os seus pensamentos negativos que você teve, tá? Naquele dia, tá bom? Então, todos os pensamentos negativos que vieram na tua mente, que passaram pela tua cabeça, você vai tentar colocar lá também nessa lista, né? E é legal a gente tentar fazer isso no dia, ou então a gente tentar fazer isso na semana. Se vocês conseguirem fazer isso assim, né? Ou no dia inteiro, ou na semana inteira, vocês vão ver que o resultado é surpreendente. Experimentem para você ver. É o que a Rebeca acabou de trazer. Quando a gente passa para o papel, é diferente. A gente consegue racionalizar muito mais. Então, o que a gente vai identificar? Que os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos automáticos, eles são muito maiores do que as situações de fato concretas, reais, do que aconteceram, do que a gente viveu. E aí a gente vai perceber, né, essa discrepância, né, entre os nossos pensamentos negativos e as situações de fato que estão acontecendo. Né? Talvez seja até essa questão de que muitas vezes a gente percebe, eu já passei por essa situação, vai ser ruim. Eu penso de forma negativa, vai ser ruim. Então, a gente tem, no final do dia, aquela carga negativa de insatisfação, de frustração de que nada deu certo. Então, a gente precisa trazer essa discrepância mais para perto e perceber que os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são tão disfuncionais e a gente tem que tentar trazer esse equilíbrio, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente percebe que existe essa discrepância, a gente tem que tentar regular melhor isso internamente dentro da gente, né? É claro que muitas vezes, assim, a gente não consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa, né, de pessoas especializadas para isso, mas só de você ter essa percepção, isso aumenta seu nível de consciência e isso ajuda bastante. Então, é uma dica muito incrível que, se vocês puderem, eu sugeria que tentassem praticar. Então, coloca as 2 listas e faça uma comparação, que vocês vão ver que o resultado é surpreendente. Vamos parar e vamos voltar de novo? Então, falamos agora dessa quinta, né? Dessa quinta dica. E agora vamos para a sexta, né? Sim. E aí? Então, nossa sexta dica para manter a nossa emoção regulada é tudo aquilo que diz respeito ao autocuidado. Pontos do autocuidado que é particular, né? Porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Perfeito. Então, o que me regula, possa ser que não te regule. Porque nós somos seres humanos complexos. E nessa complexidade, existem coisas que fazem bem para o outro que não faz bem para mim. Mas independentemente daquilo que seja a atividade, seja de autocuidado que eu venho escolher, se é saudável e me faz bem, eu preciso exercer. Então, eu listei aqui alguns exemplos. Exercício físico, seja qual for a modalidade. Existem pessoas que gostam de fazer funcional, outros gostam de crossfit, caminhada, dança. Tipo assim, eu prefiro muito mais uma caminhada do que fazer um funcional. Mas já existem outras pessoas que gostam muito mais de pegar o peso. Então, se isso faz bem para ela, se isso é regulador emocional, vá fundo. Então, alimentação saudável. Existem pessoas que ingerem nesse momento, né, de ansiedade, que está super elevado. Lembrando que nós somos o país mais ansioso do mundo. E estudo feito neste mês já comprovou que a ansiedade do brasileiro já dobrou de nível. E isso foi feito no primeiro mês da pandemia. Então a gente percebe que existem muitas pessoas aí fazendo muito uso de doce, de chocolate, de alimentos ricos em gorduras, porque com a tentativa
de saciar uma fome emocional, né? Não é uma fome física, é uma fome emocional. Então, eu te dou a dica de quando você for se alimentar, você se pergunte: essa fome que eu estou sentindo é física ou é emocional? Porque no autocuidado isso está muito envolvido. Porque o autocuidado não é só uma questão de estética, né? Muitas pessoas, quando falam o nome autocuidado, pensam: não, tô bonita, meu cabelo tá escovado, minha unha tá feita, então eu tô me cuidando. Mas será mesmo que você está se cuidando? Será mesmo que você tem se preocupado? O autocuidado, ele vem um pouquinho acompanhado da autocompaixão também, né? Sim. Porque é como você trouxe no início, é uma questão bastante complexa a gente alcançar esse autocuidado e a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Uhum. Então provoca essa falsa sensação, né? Essa alimentação para saciar uma fome emocional. Então existem pessoas que quando, eu estou muito feliz, vamos comemorar, vamos comer o quê? Então as pessoas ligam muito a felicidade, o prazer, o aumento da serotonina com comer e não Como, comer saudavelmente, né? Comer de forma disfuncional. Então nós precisamos. sabe que eu ouço muito esse tipo de relato, sabia, Rebeca? Assim, no sentido de que eu percebo que eu já estou entrando num processo descontrolado da alimentação. Porque se eu estou feliz, eu vou comer. Se eu estou triste, eu vou comer. Se eu estou ansiosa, eu vou comer. E aí? Né? E se eu É um estou muito triste, comportamento eu não vou comer disfuncional. nada. Né? Se eu estou muito deprimida, eu não quero comer nada. Eu perco Isso. o prazer até por me alimentar. Então, isso é muito importante eu perceber. O que eu estou ingerindo? Qual Uhum. o significado desse alimento para mim? Porque comida tem significado. Então, eu preciso descobrir qual é isso. Então, outra forma de autocuidado é ouvir uma boa música. Eu amo música, música me relaxa, eu amo cantar, mas existem pessoas que ouvir música não vai ser algo relaxante, porque não gosta de música, mas música ela te traz uma sensação de leveza. Rebeca, acho que ninguém sabe aqui que você é cantora, né? A gente tenta, né? Ela é cantora, viu, gente? Ela canta muito bem. A voz dela é linda. Obrigada. Mas esse ouvir música nos traz uma sensação de leveza, né? Esse momento tão rígido que a gente está vivendo, onde está todo mundo tão tenso. Ouvir uma música relaxante, isso te traz essa sensação. Isso pode ser um regulador emocional. Fazer uma yoga, artes manuais, né? Todos Sim. são exemplos do que eu posso fazer para que isso me regule. Então, como eu falei no princípio, eu preciso perceber o que me regula. O que me traz uma sensação de leveza? O que me deixa com a emoção mais saudável? Como eu falei antes, o autocuidado ele tem é muito além do que você percebe. Tem muito a ver com o interno, né? Daquilo que eu Sim. faço para estar bem por dentro, né? Então, muitas pessoas elas se preocupam muito com sua estética, mas ela não se preocupa com quem ela escolhe para colocar na vida, quem ela escolhe para se alimentar, o que ela escolhe para exercitar. Então, está muito ligado à autocompaixão, à autoestima. O que é autoestima? O que é se estimar? É eu escolher com carinho aquilo que eu escolho para mim. É eu ter cuidado com aquilo que eu escolho para colocar em minha vida. Quem eu escolho para estar perto. Porque existem pessoas que elas estão com a estima tão baixa que tanto faz como tanto fez as pessoas tratarem mal, que elas já não ligam mais para isso. Então, a gente precisa ter cuidado, né? É um momento muito delicado que eu preciso ter cuidado de mim. Né? Desse isolamento social, muitas pessoas foi obrigado a se afastar. Mas existem pessoas também que se afastaram. Que foi todo mundo e ela também foi junto. Então eu Uhum. preciso parar e perceber como é que eu estou. Eu estou cuidando de mim, porque é algo muito interessante também dizer que as pessoas elas aprendem como elas vão cuidar da gente, percebendo como a gente cuida da gente. Então, as Uhum. pessoas vão aprender como gostar de mim, olhando como é que eu gosto de mim. Como é que eu me trato. Se eu me preocupo com esse tratamento que eu me dou. Porque muitas pessoas tratam o outro mal porque ela se trata mal. Desvaloriza ela porque ela se desvaloriza. Então, como é que você tem vivido isso? Você tem se preocupado com quem você coloca em sua vida? Pense nisso. Melhore seu autocuidado. Porque você tem cuidado de você, isso ensina o outro a cuidar de você. Você se amar, isso ensina o outro a te amar. Você se valorizar, isso leva o outro a te valorizar muito mais. Então, existem pessoas que reclamam, fulano não me valoriza, mas será que ele não aprendeu isso com você?
Será que não é olhando para as suas atitudes, que ele tem a atitude igual, você reclama da atitude dele, mas você permite isso dia após dia? Então, esse autocuidado, ele é muito profundo, né? A gente pode falar uma live só de autocuidado, Ou, abrangente, né? sim, principalmente quando envolve relacionamento, né? Porque muitas pessoas não se acham boas o suficiente, então elas acreditam que elas não mereçam uma pessoa ao lado que seja interessante, que a coloque para cima, que a motive, que a faça crescer, né? Então a gente tem que ter essa percepção de autocuidado, né? Tem que encontrar isso dentro da gente, né? E regular, consequentemente, essas emoções negativas quando vierem, né? Encontrar e perceber as qualidades positivas que nós temos, né? Porque nós temos defeitos? Temos, muitos. Mas é melhor a gente ficar do lado das qualidades que nós temos e tentar melhorar os defeitos dentro do que é possível, né? Aceitar também a realidade, né? O presente, né? O presente eu falo que é como um presente, né? Se a gente abre esse presente com alegria, se a gente abre esse presente para viver e viver bem, a gente tem muito mais ganho que perda, né? Mas existem pessoas que vivem o presente sem se cuidar, como se fosse algo negativo. Então, seja em qualquer momento, nós precisamos nos cuidar no presente, abrir como presente e ter atitudes positivas que nos levem a ter uma regulação emocional positiva. Perfeito. Isso mesmo. É isso aí. O caminho é esse, né? Agora, cabe cada um encontrar esse equilíbrio de autocuidado, né? Porque é uma questão muito particular, né? A nossa última dica, né? E sétima ferramenta emocional interna que nós temos, na realidade. Ela poderia até estar inserida nessa de autocuidado que a gente acabou de trazer, mas a gente quis deixar ela aqui separada das outras, na realidade, porque é para dar um destaque maior mesmo. E porque ela tem uma funcionalidade muito boa, que é a meditação, né? Algumas pessoas são resistentes à meditação, né? Não sei se você percebe isso, Rebeca, mas eu percebo que as pessoas têm um pouco assim, desconfiam um pouco da meditação, da funcionalidade, da eficácia que a Porque as pessoas meditação elas traz. querem que isso seja muito rápido, né? Sentei primeira vez para meditar, já quero concentrar, já quero prestar atenção no que está acontecendo, focar no presente, mas se eu distraio, eu não consigo não, tchau. E a gente vive exatamente num mundo que é bem imediatista, né? E as respostas interiores nem sempre elas vêm com tanta clareza e com tanta rapidez assim. É preciso experimentar alguns processos. Então, a meditação ajuda bastante, tá? Focar nossa mente no momento do agora, né? A atenção plena, mindfulness, é extremamente precioso. Então, quem não praticou, quem não gosta, quem nunca conseguiu, não desista, continue. Alguém colocou, sou resistente, confesso, mas é muito bom. Não é à toa que é cientificamente comprovada, né? Então, a meditação, ela tem um poder de trazer tranquilidade e de regular as emoções. Especialmente medo, ansiedade, estresse e também a tristeza para quadros mais depressivos, né? Então, a meditação, ela consegue trazer esse equilíbrio. É um treino que a gente faz com o nosso cérebro. Não é à toa que algumas pessoas até consideram, né, a meditação como exercício da mente, ou academia da mente. Porque, de fato, tem uma funcionalidade. A gente tem diversas pesquisas científicas comprovadas, né? Diversas pesquisas que são realizadas constantemente e que mostram a eficácia da meditação. É claro que todo tipo de novo hábito traz um certo desconforto no início, mas depois que a gente vai pegando o jeitinho, vai praticando, vai experimentando, vai tentando fazer diariamente, isso tem uma funcionalidade e os resultados são muito bons, né? A gente só precisa romper algumas barreiras, tentar ser um pouco mais flexível e se permitir, né? Acessar um pouco mais essa possibilidade de uma ferramenta que é tão importante e que tem resultados muito bons. A meditação, por exemplo, assim, quando a gente consegue fixar no momento presente, a gente consegue fazer esse processo da meditação em si, a gente percebe que a nossa mente ela começa a se acalmar, a mente começa a serenar. Quando a gente trabalha esse processo da respiração, a gente também
nota que o nosso corpo ele vai entrando em sintonia, vai tendo um equilíbrio, a mente vai ficando mais leve, né? A gente consegue ser invadido mesmo por uma paz interior. Então é fundamental assim a gente se permitir experimentar. Quem não se permitiu ainda, faça isso, porque tem resultados muito bons. Inclusive, Rebeca, a gente estava até conversando sobre algumas pesquisas que foram feitas, né? E a gente até viu que tem uma pesquisa, eu achei muito interessante, que foi feito um estudo e que algumas pessoas que começaram a praticar a meditação por mais ou menos 8 semanas, né? Que equivale a mais ou menos 2 meses, né? 2 meses. Quando elas começaram a fazer pelo menos 10 minutos por dia de meditação, acho que ainda nem chegava a ser isso tudo, né? Em torno de 10 minutos por dia, durante 2 meses. Essas pessoas, elas tiveram alteração na massa cerebral, né? Com resultados fantásticos, né? Então, o quanto a nossa mente ela pode se programar, o cérebro pode fazer isso, né? Então, é interessante a gente se permitir em alguns momentos, né? Praticar a meditação. A gente não tentar, a princípio, já começar a fazer 10 minutos. Porque como é um hábito novo, eu vou precisar trabalhar isso. Então, começa com 1 minuto. Faz 1 minuto hoje, faz 1 minuto amanhã. Depois você passa para 2, passa para 3. Porque eu não sei você, mas muitos pacientes que a gente recebe neste tempo de pandemia, eles estão com muita dificuldade. Isso é um sintoma da crise de ansiedade. É a respiração ofegante, né? Então, Sim. eles ligam ao que está acontecendo agora. Então, será que eu tô com Covid porque eu tô assim, com dificuldade de respirar? Mas quanto mais eu trabalho essa técnica da respiração, não preciso estar em crise para que eu venha exercer essa técnica 3 vezes ao dia, eu vou regular essa respiração. Isso traz relaxamento ao cérebro, os pensamentos ficam menos acelerados, isso me traz uma boa noite de sono, porque a gente mistifica muito, né? A Sim. técnica. Porque o que a gente acha? A gente precisa ter uma roupa apropriada, a gente precisa ter uma música bem tocando, para que a gente Um consiga tapete. fazer um tapetinho, né? A gente precisa estar lá, igual aqueles monges, mas não, é algo bem simples. Temos aí muitas técnicas no YouTube de meditação guiada que a gente pode seguir, né? Tem o Acalme-se, né? Que é muito legal. Temos muitas técnicas que a gente pode trabalhar, porque é algo muito interessante aqui. Inclusive, algo muito interessante é que para a insônia não é só medicação que resolve. Medicação, ela não é hoje em dia os psiquiatras nem estão apenas medicando. Você precisa tomar essa medicação o resto da vida. A psicoterapia, a TCC, junto com estratégias de enfrentamento, junto com essas ferramentas que nós passamos aqui, você fazendo no seu dia a dia, isso vai te trazer muito mais funcionalidade que uma medicação. Porque você é dependente de uma medicação, mas você não trabalha tudo aquilo que está acontecendo. Então, a medicação ela não faz efeito. E você vai aumentando a dose, mas você não trata a causa, você não trata os hábitos disfuncionais que você tem. Então, quando a gente tem essas ferramentas, quando você medita, quando você trabalha a sua respiração, você deixa a sua mente quieta para o momento oportuno de um bom sono. E sabe o que eu acho interessante? Assim, eu sempre costumo falar, né? É como se para as pessoas que necessitam de medicação, né? Porque tem aquelas que realmente precisam, mas é como se a medicação fizesse um efeito ali de 50%. E os outros 50% seria a psicoterapia mesmo, para trabalhar esses padrões comportamentais. Para aprender a lidar com esses pensamentos disfuncionais, para a gente poder regular essas emoções. Porque nem sempre a gente consegue sozinho. A gente deposita uma expectativa numa medicação que a gente toma durante anos e depois percebe que o efeito não era o que a gente gostaria de alcançar. Não e aí trata cria um processo de dependência, dependência, né? A psicoterapia vai entrar bem aí, né? Para você tratar a questão comportamental. E aí ela vai te dar ferramentas para que você, e a TCC trabalha muito com isso, um dia seja seu próprio terapeuta. Então, você está percebendo que essa medicação não é tão suficiente como você ter um novo hábito, um hábito saudável de se comportar, você saber pensar, ter pensamentos alternativos, você descobrir qual é a emoção que você está sentindo e trabalhar essa emoção. Então, você vai percebendo que você
vai tendo técnicas que te auxiliam no seu comportamento e te traz um comportamento saudável, que é extraordinário. Perfeito, concordo. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Na realidade, acho que é isso, né, que a gente tinha para trazer, né? Essas 7 ferramentas emocionais, né? E aí eu gostaria de saber, né, deixar aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, como a gente teve que abrir novamente aqui a live, as perguntas, infelizmente, na live anterior, né, passaram despercebidas em alguns momentos, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, de dizer como foi para vocês essa experiência, se vocês talvez consigam, na prática, usufruir um pouquinho do que a gente tentou trazer aqui, né? Porque o objetivo é justamente isso, que nós consigamos daqui para frente manter as nossas emoções reguladas, né? Que coloquem essas ferramentas em prática, né? Com certeza. Temos que colocar, né? E Porque sabendo que essas ferramentas não substituem a psicoterapia, né? A gente não, pode utilizar, mas essas técnicas, elas não tiram o poder da psicoterapia, que é tão importante para as nossas vidas. não. A gente quis trazer, na realidade, assim, algumas estratégias que são possíveis de usar, mas que o acompanhamento psicoterapêutico é um processo mais profundo, né? E aí é muito mais individualizado, a depender da demanda de cada um. Mas o objetivo mesmo era trazer uma reflexão e que a gente consiga se movimentar, né? Mesmo diante do caos que estamos vivendo, e que a gente consiga encontrar equilíbrio diante de tudo, né? Gente, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que estiveram aqui presentes, né? É um prazer pra gente, assim. Eu queria agradecer a Rebeca também A gratidão é minha. por esse momento. Uma pessoa que eu admiro tanto. Imagina, eu também te admiro muito. Então, assim, eu só queria, antes da gente finalizar, se vocês puderem tirar uma foto desse momento aqui da live e compartilhar, né? Marcar aí as pessoas que têm interesse, que podem se beneficiar. A gente vai tentar fazer uma pose, né? Bem bonitinha aqui, para vocês tirarem uma foto. Bem, E vocês postem aí e marca a gente lá nos stories. Pode ser? Então vamos lá, para pose. Fiquem à vontade. Acho que foi, né? Foi, né? É isso. O caminho é esse, né? A live anterior ficou salva, né? Para quem tiver interesse em pegar desde o início, algumas pessoas estão entrando agora, fiquem à vontade, tá? E obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Até uma próxima. Obrigada, gente. Rebeca, obrigada. Obrigada a você. Espero que tenhamos contribuído com essas dicas para uma boa regulação emocional nesse período tão complicado. Sucesso para todos vocês. Igualmente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.